Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, alunos da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, você que assiste esse resumo, esse breve resumo sobre a lição do próximo domingo. Que Deus te abençoe. Espero que esses devocionais diários que nós estamos fazendo estejam te ajudando a meditar nas lições da nossa escola bíblica dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Ovani. Espero do fundo do meu coração que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Queridos, nós estamos aqui para fazer um breve resumo de tudo que a gente viu durante a semana e também um breve resumo da nossa lição. Nós estamos nos preparando ao longo desta semana para a lição de número 7, que tem por título Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. Então, nós já estudamos o livro do profeta Oséias, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, estudamos o livro do profeta Jonas, e no próximo domingo nós estaremos meditando na vida e no ministério do profeta Miqueias. Nós vamos fazer uma breve recapitulação sobre tudo que nós vimos no livro do profeta Miqueias. Já no capítulo 1, no início do livro, a narrativa bíblica nos situa quanto ao local onde o profeta Miqueias profetizou e o período em que ele cumpriu o seu ministério, bem como a quem foi direcionada a sua mensagem. Diz assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Morosete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos que o reino de Israel havia sido dividido em reinado do norte e reino do sul. No reinado do norte, a capital era Samaria, e no reinado do sul, Jerusalém. Morosete, também conhecido como Morosete Gade, era uma pequena cidade ao sul de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Dali, o profeta Miqueias vai profetizar uma mensagem de juízo tanto a Samaria, que é a capital do reinado do norte, quanto a Jerusalém, que é a capital do reinado do sul. E ele profetizou durante o período de Jotão, do reinado de Jotão, Acás e Ezequias. É interessante que esse período compreende o período do ministério do profeta Isaías, que profetizou em Jerusalém. Então, nós vemos aqui que o profeta Miqueias e o profeta Isaías, eles foram contemporâneos. Então, eles profetizaram no mesmo período. Enquanto Isaías profetizava em Jerusalém, no palácio, Miqueias vai profetizar na pequena cidade de Morosete Gade, num cenário mais humilde, mas ministrou a palavra do Senhor. A mensagem que ele vai profetizar é uma mensagem de juízo de Deus aos habitantes, tanto de Samaria quanto de Jerusalém, tanto para o reinado do norte quanto para o reinado do sul. Nós já falamos aqui alguma coisa acerca desse período. É interessante que esse século VIII, compreendido ali durante os anos de 700 e alguma coisa antes de Cristo, entre 700 e 800 antes de Cristo, é conhecido como século VIII, século VIII. Foi um período de muita movimentação profética. Deus usou muitos profetas para falar ao povo. Israel, o reino do norte, ele, desde a sua divisão, desde a sua criação, o primeiro rei foi Jeroboão I, ele sempre andou distante dos caminhos do Senhor. O próprio Jeroboão I foi o primeiro rei do reinado do norte. Deus deu a ele o reinado do norte, as 10 tribos,
ele constrói 2 bezerros de ouro e conduz o povo, né, a um caminho de idolatria. Ele temia que os habitantes das 10 tribos descessem a Jerusalém para adorar no templo de Salomão. E os reis que o sucederam seguiram pelos mesmos caminhos, pelos caminhos de Jeroboão I. Então, no reinado do norte, sempre houve uma cultura idólatra, né? Eles passaram a adotar uma religiosidade pagã, e isso sempre desagradou ao Senhor. E o que nós vemos na palavra de Deus é que o reino do sul, no período do profeta Miqueias, passou a ser influenciado por essas culturas pagãs, religiosidade pagã. Lá no capítulo 1, no verso 9, diz assim: porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então perceba, o mal que estava em Samaria chegou até Jerusalém. Então, este era o cenário religioso, né, de apostasia, de idolatria, de afastamento da presença do Senhor. Já o cenário econômico se dava basicamente da agricultura, né? A gente vê nas leis do Antigo Testamento, na lei mosaica, que Deus ele buscava um equilíbrio entre as classes sociais. Havia numa semana de anos, né, nossa semana tem 7 dias, numa semana de anos, ou seja, de 7 anos, Deus reservava um ano, que era o ano sabático, que era o ano de descanso. Esse ano dava um equilíbrio, primeiramente à terra, para a produção dos seus frutos, e segundamente ao povo. Era um ano que o povo precisava buscar o Senhor e praticar a justiça de Deus, né? Levando a justiça de Deus aos mais pobres. Então, aquela produção da terra atendia aos mais necessitados, havia perdão das dívidas. Quando esse ciclo de 7 anos completava 7 vezes, né, você tinha o jubileu, né, que era no 50º ano. Então, com 50 anos, a terra descansava novamente. Então, havia 2 anos de descanso, do último ano sabático e do jubileu. E durante aquele período, aqueles que haviam sido escravos por dívida, eles obtinham a sua liberdade. Aqueles que tinham vendido as suas propriedades por conta de dívida tinham direito de restituição, né? Então isso buscava um equilíbrio social. É bem verdade que na sociedade sempre haverá os mais ricos e sempre haverá pobreza, mas o desejo do Senhor, que nós encontramos na palavra de Deus, é que a gente diminua essa distância entre os mais ricos e os mais pobres. Quanto maior for essa distância, mais violência haverá na sociedade, né? Mais iniquidade, mais prostituição e também mais afastamento da presença de Deus. Quanto menor for essa distância, maior vai ser a manifestação da justiça de Deus. Menos violência, menos prostituição, menos roubo, né? Menos promiscuidade haverá também na sociedade. Então, no capítulo de número 2, nós vamos ver que a mensagem do profeta Miqueias vai de encontro a essas práticas e vai ser direcionado justamente aos mais ricos, que estavam desprezando a lei do Senhor, né, de ajuda aos mais pobres. Diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 2: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Deus sempre preservou o direito de herança. O nome da família precisava ser preservado através dos seus filhos e de seus descendentes. E a terra, a casa, né, as propriedades passavam de pais para filho. Então a gente vê que a divisão da terra prometida, né, através dos descendentes de Jacó, se perpetua através dos descendentes de cada tribo, né? E isso era maravilhoso aos olhos do Senhor. E a lei de Moisés preservava isso. Então,
dentro dessa cultura agrária, né, e pastoril, era basicamente a economia consistia na plantação e no cultivo de gado, de ovelhas. Os mais pobres passaram a perder as suas terras para os mais ricos. Então houve uma grande concentração de terra dentro da posse, né, da propriedade daqueles que eram mais abastados. Então os mais ricos tinham que arrendar as suas terras para que os mais pobres pudessem trabalhar. Então os mais pobres plantavam na terra dos mais ricos. E quando a terra devolvia o fruto, né, eles tinham que pagar o arrendamento da terra. E com isso, eles iam aumentando as suas propriedades, subjugando os mais pobres. Os litígios, quando as causas iam à justiça, os juízes davam causa ganha aos mais ricos, porque as causas eram compradas, eles pagavam suborno, né, aos juízes para darem causas ganhas aos mais ricos. Então a mensagem de Miqueias vai confrontar toda essa calamidade e perversidade. Nós vemos também que se levantou naquele tempo falsos profetas. Um cenário de iniquidade vai ser sempre um cenário propício para se levantar homens que vão profetizar mentiras para eternizar aquela condição. Pessoas que profetizam para se sustentar, né, para se manter, né, para ter benefício próprio. É bem verdade que nós vemos, sobretudo no Novo Testamento, que é justo que aquele que vive da obra, né, também se alimente dela, né? Já no Antigo Testamento, a palavra de Deus dizia para não atar a boca do boi enquanto ele debulha, ou seja, o boi precisa comer do fruto do seu trabalho. Assim os profetas, pastores, precisam também se alimentar, aqueles que vivem exclusivamente da obra. Mas desde que eles façam a verdadeira obra, que é ensinar e pregar a palavra de Deus. Naquele tempo, não era assim que ocorria, né? Eles profetizavam para fazer a vontade dos mais ricos e dos governantes, né, que não andavam nos caminhos do Senhor. O segundo livro dos Reis, se depois você tiver curiosidade, do capítulo 15 até o capítulo 20, vai contar a história desses três reis, né? Jotão, Acais e Ezequias. E conta também a história dos reis que governaram no Reino do Norte durante esse mesmo período. Nós vamos ver que o rei Acais, ele, para se proteger de uma aliança feita entre o rei que governava no Reinado do Norte e o Império Assírico, né, o rei da Síria, ele vai fazer aliança com o Império Assírico, né, e para se proteger dessa possível invasão. E quando ele vai a Damasco para encontrar com o rei da Síria, ele vê ali um templo, né, um altar, e ele se encanta com aquele altar. E ele vai falar para o sacerdote em Jerusalém para copiar o modelo daquele altar. E o próprio rei Acais vai começar a adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios a deuses pagãos em Jerusalém. Então você vê o tamanho da apostasia. Eu vou ler para os irmãos aqui, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 16, no verso 3, que diz assim, falando do rei Acais: porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, ou seja, o rei que reinava em Jerusalém, no Reino do Sul, passou a adotar o modelo pagão que Israel, ou seja, o Reino do Norte, já havia adotado. E começou a oferecer sacrifício que era padrão, que era a cultura dos gentios, dos deuses pagãos, a ponto de oferecer o seu próprio filho em holocausto. Que período horrendo estava vivendo o povo de Deus. Então Deus vai fazer com que o Império Assírico leve cativo o reinado do norte e o Império dos Caldeus leve cativo o reinado do sul, como juízo pelos seus pecados. Então lá no capítulo 2, no verso 6, vai dizer assim: eles dizem, não profetizem.
Então, nesse cenário, queridos, se levanta falsos profetas, Deus, por amor à sua obra e fidelidade à sua palavra, ele sempre vai levantar homens de Deus para profetizar a verdade. E eles enfrentavam oposições, né, para profetizarem. É por isso que no capítulo 3, a partir do verso 7, o profeta Miqueias vai dizer: os videntes serão envergonhados, estão falando dos falsos profetas, e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Por que não vai haver resposta de Deus? Porque eles profetizam mentira. Quanto a mim, o verdadeiro profeta, quem Deus estava levantando para profetizar a verdade, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Deus zela pela sua palavra. Ele sempre vai levantar homens e mulheres comprometidos a apregoar, né, a verdadeira palavra de Deus. No verso 11, ainda no capítulo 3, diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Nós já falamos aqui que a função do rei é governar, é administrar o povo de Deus. E a função do sacerdote era levar o povo de Deus a uma verdadeira adoração, é apresentar o sacrifício do povo ao Senhor. Enquanto o profeta era trazer a mensagem de Deus ao povo, né? E quando essas três funções não giram em torno da genuína palavra de Deus, né, Deus vem e traz um juízo ou uma palavra de conserto. Então, os sacerdotes deixaram de levar o sacrifício genuíno ao Senhor. Eles até sacrificavam, mas eles não andavam na palavra de Deus. Então, Deus trouxe o profeta para trazer a genuína palavra de conserto ao povo, e essa palavra foi de juízo. No capítulo 4, nós vamos ver a prova da misericórdia de Deus, que mesmo diante de um cenário tão turbulento, né, de apostasia, de corrupção, de pecado, né, de injustiça social, nós vamos ver que Deus vai usar de misericórdia. E antes que ele cumpra o seu juízo, ele já dá sinais, ele já deixa uma porta aberta para a manifestação da sua misericórdia. Lá no versículo 5 do capítulo 4, o livro do profeta Miqueias é um livro muito lindo. Ele é um profeta simples, que vai profetizar numa cidade simples, mas com uma palavra simples e ao mesmo tempo num tom poético, né, agradável de se ler. Então no verso 5 ele vai dizer assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. A manifestação da misericórdia de Deus, ela viria sobre os remanescentes de Israel. Dentro daquele cenário horrendo e pecaminoso, a mensagem do profeta vem no sentido de também acalentar o coração daqueles que buscavam andar nos caminhos do Senhor. Queridos, isso não é diferente nos nossos dias. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos um cenário de pecado, nós vemos um cenário de iniquidade, de suborno, de corrupção, onde os mais pobres são oprimidos para manter a riqueza dos mais ricos, o conforto dos mais ricos, né? Mas o conselho de Deus para o seu povo, para nós, os remanescentes de Israel, né? Ao que pese todo esse cenário que nos envolve, nós devemos andar com o Senhor, aguardando a manifestação da sua misericórdia. Ele diz: andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Esse versículo aponta diretamente para o título da nossa lição, né? Que a mensagem do profeta Miqueias nos exorta a viver de acordo com os caminhos do Senhor, né? O profeta Miqueias, o comentarista, nós vamos ver daqui a pouco na lição, ele vai compor um grupo juntamente com o profeta Amós, com o profeta Oséias e com o profeta Isaías, que é intitulado de profetas éticos, porque vão atacar justamente
a conduta do povo de Deus. Não basta ser religiosos, mas nós precisamos viver uma vida pautada na palavra de Deus, manifestando a justiça de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós vamos ver que no capítulo 5, o profeta ele vai atrelar a manifestação da misericórdia de Deus a uma profecia messiânica. É comum no livro dos profetas, quer seja os profetas maiores, quer seja os profetas menores, nós identificarmos esses tipos de profecia. A profecia ela tem um cumprimento imediato e um cumprimento escatológico. Então, os remanescentes de Israel apontava para a restauração do reinado de Judá, do reinado do sul, durante o império dos Medos e Persas, em que Deus traria novamente os exilados ao seu território, mas apontava também para o império messiânico, para um reinado que não tem fim, que se cumpriria com a vinda do Messias. Então, a partir do verso 2, ele vai trazer um texto que precisa ser conhecido de todos nós, que diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E olha que palavra maravilhosa. Ele está apontando que o Messias viria de Belém. E no verso 3 ele vai dizer: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. O império messiânico veio para restaurar as ovelhas perdidas de Israel. E ele reinará com a força do Senhor. Não só na força do Senhor, mas na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Aleluia! Depois do império que iniciou o império messiânico, o nome do Senhor passou a ser glorificado, não somente dentro dos territórios de Israel, mas até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ainda no capítulo 5, dá vontade de a gente ler todo o capítulo 5, mas ele vai dizer no verso 5: e ele será a nossa paz. Em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. O império messiânico, ele tem a grande característica de trazer a paz àquele que estava aflito. Essa paz é a paz daquele que foi liberto do pecado. Aquele que foi liberto da condenação da morte e da escravidão do pecado, ele tem paz com Deus. Nós só temos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é através dele que nós nos reconciliamos com Deus. No trimestre passado nós falamos muito sobre o plano de salvação. Jesus Cristo veio para restaurar, a obra que foi deformada, que foi uma tentativa de destruir, de desconstruir pelo pecado. O pecado trouxe uma lacuna, um distanciamento entre o homem e Deus. E Jesus Cristo veio para restaurar esse relacionamento. Quando esse relacionamento é restaurado, nós temos paz com Deus. Aleluia. Quem sabe, querido, essa aflição, essa angústia que você está sentindo, não é por conta de uma necessidade de restauração do seu relacionamento com o Senhor. Tente restaurar a sua comunhão com Deus através da oração, através da leitura da palavra, que quando nós restauramos a nossa relação com Deus, Deus traz paz à nossa vida espiritual e à nossa alma. E aonde tem angústia e aonde tem aflição, volta a ter alegria no nome de Jesus. Vamos avançar. No capítulo 6, o profeta ele vai novamente apontar as práticas
pecaminosas e trazer a palavra de juízo a Israel. Eu destaquei aqui o verso de número 8, que diz: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Diante daquele cenário, Deus, ele questiona o seu povo através da mensagem do profeta. O que te falta, ó Israel? O que te falta, ó Judá? O que eu deixei de fazer por você para você me abandonar? Eu te tirei do Egito. Você estava oprimido, escravizado. Eu te dei uma terra, te fixei naquela terra. Ali eu fiz com que a terra desse o seu fruto. Eu dividi a terra para que cada tribo tivesse a sua propriedade. Né? Eu fui o seu Deus, eu te apacentei, eu cuidei de você, eu te protegi de outras nações. E por que você se afasta de mim? O que te pede o Senhor? Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra nós precisamos ter no nosso coração. O que te pede o Senhor? O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o Senhor, seu Deus. O Senhor pede de nós essas três coisas, meus irmãos. Né? Que nós pratiquemos a justiça, a manifestação da justiça de Deus. Ela se dá nesta terra através da minha vida e da sua vida. Aí fora, o mundo está pervertido. Há uma inversão de valores e compete a nós, a igreja do Senhor, praticar a justiça de Deus, né? Que ama a misericórdia, usar de misericórdia com aqueles que carecem da misericórdia de Deus, ajudando o nosso próximo, praticando a justiça, né, na sociedade e andando humildemente, aleluia. Na última quarta-feira foi a palavra que foi ministrada, né? Quanto mais nós descemos, mais próximo nós estamos do trono de Deus. E no encerramento do livro, que também vai apontar diretamente para o título da nossa lição, né? Que vai falar da corrupção moral. O profeta Miqueias, ele vai trazer uma palavra muito voltada para caminharmos com Deus, caminharmos em justiça, caminharmos em misericórdia, andarmos humildemente, né? Aí no verso 2 do capítulo 7 ele diz: desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízos aceitam suborno, os poderosos manifestam seus maus desejos. E assim, em conjunto, tramam os seus projetos. Olha o que o verso 6 e 7 vai falar para nós. Porque o aflito despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Aqui o profeta começa a narrar o cenário do juízo. Esse é o cenário do juízo, né? Onde a sociedade entrou em colapso, a família foi degradada, os valores foram destituídos. Mas aí vem o verso 7 que diz: eu, porém, olharei para o Senhor, aleluia, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. É assim que a igreja precisa caminhar nos nossos dias. Ao nosso redor está o caos, os valores foram invertidos, a família está sendo destituída, o projeto de Deus parece estar sendo invalidado, mas Deus constituiu a sua igreja para olhar para Ele e confiar na salvação que vem do Senhor. Em meio ao cenário de pecado, a igreja clama pela misericórdia do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, agora nós passamos para a nossa revista. Nós praticamente fizemos uma visão panorâmica sobre o livro do profeta Miqueias. Na introdução, o comentarista vai dizer: a profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Percebam que Deus não está só interessado no nosso sacrifício. Agrada ao Senhor e Ele deseja que nós prestemos o nosso culto a Ele, né?
Deus se alegra com as nossas festas, com as nossas campanhas, né? Naquele tempo isso tudo era representado através dos holocaustos, dos sacrifícios que era levado aos sacerdotes. Mas o que Deus espera de nós é o que se chama de integralidade, né? Isso envolve uma vida santa, isso envolve um caminhar humilde, isso envolve a prática da misericórdia e isso envolve a adoração. Nós não podemos adorar o Senhor sem praticar a justiça. Nós não podemos praticar a justiça sem buscar uma vida de santidade. Então nós precisamos ter uma vida integralmente voltada ao Senhor. E ao nome disso se chama consagração. Uma vida consagrada é uma vida vivida integralmente para o Senhor, de maneira que todos os nossos atos louvem ao Senhor. Aleluias. No tópico 1, ele vai dar esse panorama, nos dizendo que no capítulo 1 do profeta Miqueias, o texto bíblico nos situa quanto ao local e ao tempo, né? O local de onde o profeta Miqueias profetizou foi de Morosete-Gade, uma cidade pequena, cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. A sua mensagem foi voltada para Samaria e Jerusalém, que eram as capitais, respectivamente, do Reino do Norte e do Reino do Sul, né? Vai dizer também que o significado do nome do profeta Miqueias é quem é como Jeová, né? É interessante que em meio a um cenário tão horrendo, onde todas as áreas da sociedade foi afetada, né? A religião, a economia, a política, a justiça, né? Todos os setores sociais, né, estavam pervertidos e corrompidos. E em meio a um cenário de apostasia, o Senhor, antes que ele cumpra o juízo, ele traz uma mensagem de misericórdia. Diante dessa manifestação da graça de Deus, nós fazemos a seguinte pergunta: quem é como o Senhor Jeová? E esse é justamente o significado do nome do profeta Miqueias. Quem é como Jeová, né? E também sobre o tempo. Ele profetizou durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. E isso coloca o profeta como contemporâneo do profeta Isaías. Então, nós praticamente vencemos o tópico 1, né? O tópico 1.2 vai dizer a mensagem do falso profeta e o 1.3 vai falar a mensagem do profeta, e o tópico 1.3 vai falar sobre os falsos profetas. Então, nós vamos passar agora para o tópico 2. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados. Os governantes e líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terras que se possuía, para que tal objetivo fosse alcançado, não se importavam em oprimir e defraudar os seus compatriotas. Então nós vimos, né, que a economia basicamente era através dos frutos da terra, né, e do gado, do pastorio, né? Então, a riqueza estava na concentração de terra. Os mais ricos estavam comprando a herança dos mais pobres, e isso dava a eles uma concentração de terra maior, né? E com isso, os mais pobres precisavam da terra dos mais ricos para poder fazer as suas plantações e ter a sua sobrevivência, né? Então, com esse modelo de aumento de propriedade, eles oprimiam os mais pobres. E aí ocorria o que nós falamos anteriormente, desse desequilíbrio social. E é bem peculiar que essa mensagem venha do profeta Miqueias, justamente por ele estar numa cidade menor, né? Uma cidade mais humilde. Então, ele vivia, né? Ele presenciava isso com mais frequência. No tópico 2.2, nós vamos ver que o comentarista vai tratar da verdadeira religião. E nós tratamos isso no trimestre passado, falando que a verdadeira religião é justamente
aquela que é pautada na palavra de Deus, né? Porque somente através de Jesus Cristo nós conseguimos restaurar essa reconexão do homem para com Deus, né? Que foi desfeita com o pecado. Então ele vai dizer, diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa muito difícil retomar a vida com Deus? Uma pergunta. Seria possível para aquele povo fazer um concerto com Deus? Miqueias chamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o juízo iminente que seria enviado pelo Senhor, né? Então, o Senhor vai enviar ao reinado do norte e ao reinado do sul um juízo para despertar no seu povo um arrependimento. E para aqueles que se arrependerem, ele enviaria o Messias, né, para apacentar aqueles que forem encontrados em justiça, né, os remanescentes de Israel. Lá no finalzinho ele diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor te pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a misericórdia ou a beneficência, e ande humildemente com o teu Deus. Nós fizemos essa leitura aqui. Há nas palavras de Miqueias o encorajamento necessário a todos os que genuinamente desejam servir a Deus. Ainda nos dias de hoje, Deus está à procura de um arrependimento genuíno. E as lições da Escola Bíblica têm falado muito sobre esse arrependimento genuíno. No tópico 2.3 vai falar do juízo e esperança, né? É o que nós falamos aqui. Diante desse juízo, aqueles que têm um arrependimento genuíno aguardam no Senhor. Na revista do professor traz um comentário interessante que fala assim: até mesmo antes mesmo de acontecerem os juízos sobre Samaria e Jerusalém, vemos Deus demonstrando o amor pelo seu povo ao anunciar a sua restauração. A misericórdia de Deus é tão grande que antes de ele enviar o juízo, ele já dá uma esperança de restauração. Deus deixa uma porta aberta para aqueles que tenham arrependimento genuíno poder entrarem. Um texto que me chama muita atenção no livro de Gênesis, no capítulo 6, salvo engano, é que depois que Noé está pregando arrependimento, ele constrói a arca. E depois que Noé entra na arca com a sua família, e Deus está na iminência de enviar o juízo, o escritor do livro do Gênesis, ele faz menção de que a porta ainda estava aberta. Isso nos alerta por ainda uma pequena esperança, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, de que alguém pudesse entrar. Então, mesmo depois de Noé, incansavelmente, eu vou ler esse texto com os irmãos. Eu senti no Espírito Santo agora, nesse momento, de ler esse texto com os irmãos. Livro do Gênesis, Gênesis 7,16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Aleluia. E algumas outras versões diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Essa ideia de fechar a arca por fora é interessante, porque Noé cumpre tudo que Deus havia ordenado. Ele prega, ele constrói a arca, ele anuncia o dilúvio, ele entra com a sua família, ele coloca os pares de animais à medida que Deus tinha ordenado, né? Mas quem fecha a porta da arca é o Senhor. Então, depois de Noé ter cumprido tudo que Deus havia mandado, eles olham para a porta e a porta está aberta. Até que Deus feche a porta da arca. Ei, queridos, a igreja está pregando a palavra de arrependimento. A igreja está anunciando a vinda de Jesus Cristo, né? O mundo está aí fora vivendo como eles querem, da maneira que eles querem. Mas a igreja está se santificando. A igreja está buscando a presença do Senhor. Está pregando a vinda de Cristo, né? Então, eu quero te dizer nessa manhã, à noite, à tarde, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, a porta da arca ainda está aberta. Entra na arca com a sua
sua família. Crê na restauração. A mensagem do juízo de Deus é um juízo para quem foi encontrado em pecado, mas para quem estiver vivendo uma vida à luz da palavra de Deus, ainda é uma palavra de esperança, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, juízo e esperança. Que tipo de mensagem a vinda de Cristo é para você, meu irmão? Se é uma mensagem de juízo, se te faz sentir medo, você precisa urgentemente se reconciliar com o Senhor. Agora, se é uma mensagem de esperança, aleluias! Se te traz alegria, se te traz gozo, se te traz regozijo, se você anseia pela vinda de Cristo, é uma mensagem de esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tópico 3 é uma aplicação da mensagem para os dias de hoje. Porque, queridos, de tudo que nós falamos até agora, não é difícil de nós compreendermos que o que nós vivemos hoje, a sociedade de hoje, não está diferente da época de Miqueias. Então o comentarista vai dizer: a profecia de Miqueias, apesar de ter sido direcionada ao povo de Jerusalém, Judá, aborda temas que nunca deixaram de existir em todas as sociedades, em todos os tempos. Ele denunciou os pecados, a corrupção, as injustiças e os falsos profetas. Apesar de Miqueias ter anunciado o iminente juízo de Deus, também profetizou esperança e restauração mediante o arrependimento e a misericórdia de Deus. Então, nós vamos ver no 3.1 que há uma esperança em meio às aflições. Ei, meus irmãos, você que é crente, lavado, remido no sangue de Cristo, talvez você tenha passado por muitas dificuldades, perseguição no seu trabalho, né? Aflição na sua família. Nós vimos aqui na mensagem do profeta Miqueias que o inimigo estava dentro da sua própria casa. O Senhor Jesus, ele vai fazer menção desse mesmo texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 36, salvo o melhor juízo, né? Quando ele envia os seus discípulos a evangelizarem. E talvez esse seja o cenário da sua vida. Você olha a maneira que o mundo está, isso te traz tristeza, né? Mas a palavra de Deus, para mim e para a sua vida, ainda é uma mensagem de esperança, né? Nós precisamos olhar para a vinda de Cristo e aguardar para que a justiça de Deus seja manifesta sobre as nossas vidas, que Deus venha restaurar, Deus venha buscar os remanescentes de Israel, que a gente não venha perder essa esperança em nome de Jesus. É como diz lá em Miqueias 7,7. Eu já li, mas eu quero ler de novo. Miqueias 7,7, que diz assim: aleluias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O cenário, meus irmãos, era de desprezo, o filho desprezando o pai. Não sei se isso te soa familiar. O cenário era de a filha se levantando contra a mãe. O cenário era da sogra da nora se levantando contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa estavam dentro da sua própria casa. Isso trazia tristeza, trazia aflição. Mas o crente ainda hoje precisa olhar para o céu e dizer: eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia. O 3.2 diz: apelo à fidelidade e à justiça. Deus quer que o seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos que ele traçou, né? Queridos, não adianta a gente viver uma falsa religiosidade. Tá na igreja segunda-feira, tá na igreja terça-feira, tá na igreja quarta-feira, consagração das irmãs, culto da vitória, culto da palavra, culto, festividade de jovens, culto de não sei o quê, e na casa da irmãzinha fazendo culto, e a nossa vida não reflete a palavra de Deus. Deus quer a integralidade. Ele quer que a gente esteja na igreja, adorando o seu nome, se consagrando, jejuando, orando, mas Ele quer que a nossa vida seja testemunho de um Deus santo no nosso trabalho, na nossa rua, dentro dos nossos vizinhos, na nossa família, em nome de Jesus. Deuteronômio 4, 5 e 6, eu vou ler para os irmãos. Antes de entrar na terra prometida, Moisés dá essa orientação ao povo: porém vós,
que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tem a Deus estão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Aleluias! Queridos, quem olha para a igreja precisa testificar, precisa testemunhar de um Deus grande, revestido de poder, de sabedoria. É por isso que a igreja experimenta os milagres. É para a sociedade ver que o nosso Deus cuida do seu povo de maneira poderosa. É por isso que nós precisamos ser santos, que é para a sociedade testemunhar que ainda há pessoas de integridade, que ainda há pessoas que pregam a verdade no meio dessa sociedade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O 3.3, a esperança na misericórdia do Senhor. Eu vou ler só o final, que é o que está marcado aqui. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com o coração arrependido. Lá no texto do livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no verso 18, diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança. Queridos, ainda há uma esperança para aqueles que desejam se arrepender para o Senhor. A porta da arca ainda está aberta para que você possa entrar. Nós vamos ler a conclusão e encerrar. Diz assim a conclusão: a mensagem de Miqueias ensina um segredo para aqueles que desejam permanecer firmes apesar das circunstâncias. O segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Querido, eu não sei qual o momento que você está passando, como o seu coração pode estar entristecido nesta manhã, mas diante de tudo que nós estudamos, e o meu compromisso aqui não é, eu não vou pedir para alguém dar like, para alguém compartilhar como normalmente se faz aí nos vídeos do YouTube, porque esse não é o propósito que Deus colocou no meu coração, não que isso esteja errado, mas é de compartilhar o conhecimento da palavra, o pouco que Deus tem me dado, né? O desejo que chegue aos alunos da classe Abraão e tantos quantos estiverem assistindo esse vídeo, né? De tudo que nós estudamos até agora, independente do momento que você está passando, das circunstâncias, né? Mantenha os seus olhos fitos no Senhor, porque a nossa esperança vem dele, a nossa certeza está nele, a nossa confiança vem dele, e ele nos dará força para continuar caminhando em justiça, misericórdia e verdade em nome de Jesus. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé, que o Senhor Jesus te abençoe, te dando um dia abençoado de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.